Os votos são contrários. Hã? Ok. Tá bom? Eu só queria pedir uma orientação para a nossa secretária, para a Célia, como é que seria o procedimento aqui para a gente enviar para a Câmara. Eu ia fazer essa pergunta mesmo, mas eu acho que a gente não deve enviar esse parecer, ele não foi aprovado. Exato, tem que se fazer um outro. Tem que fazer um outro. Minha sugestão, João, Márcio, Elton, se puderem, se unam e façam um parecer contrário. Não, eu queria abrir, posso fazer o parecer. Tá? E eu queria consultar todos se eu posso fazer o parecer contrário. Aí eu envio por e-mail para todo mundo, porque a gente também está com prazo limitado aí para mandar para a Câmara. Não tem como a gente votar esse novo parecer no mês que vem. Pode ser? Já voto o mérito, né? Já com base nessas discussões que nós tivemos, sabe? Que não se tem que pedir uma outra autorização na prefeitura para usar produto químico. O pessoal tem que estar habilitado. Tá? O Elton está pondo aqui, aprovado o parecer do João. Grande Elton. Então, aprovado o parecer contrário do João. Aprovado o parecer contrário do João. Tá bom, então eu vou fazer, eu mando por e-mail para todo mundo, tá? E aí a gente faz uma pequena ok, alguém pode acrescentar alguma coisa, dar alguma opinião, e até sexta-feira a gente manda isso para a Câmara, pode ser? Então tá bom. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. É o seguinte, nós temos 2 PLCs que estão chegando, foram protocolados na Câmara, foram publicados no Diário Oficial do Município, que é o PLC 17 e o PLC 21. Deixa eu ver aqui que eu tirei cópia, porque é tanta papelada aqui que nós vamos nos perdendo. Eu acho que ainda não veio a documentação da Câmara para nós encaminharmos o parecer. Mas como foi publicado um ontem e o outro hoje, eu acho que a gente já deveria ter escolher parecerista ou comissões para a gente discutir os dois projetos de lei. O primeiro, 17 e 21, é um substitutivo total. A lei acrescenta o artigo 117, a lei complementar número 9, que é a lei do Código de Obras de Campinas, e determina assim, artigo 1º, fica acrescido o artigo 117A, lei complementar número 9, de 23 de dezembro de 2003, com a seguinte redação. Artigo 117A. Torna-se obrigatório a destinação de vagas para estacionamento de veículos em canteiros centrais de ruas e avenidas do município de Campinas, desde que as vagas possuam mais de 4 metros de largura e estejam num ângulo de 45 graus. Parágrafo 1º. As vagas referidas no caput deverão ser sinalizadas com placas que determinem o tempo de permanência. Os veículos deverão ser posicionados no sentido do fluxo, paralelamente ao bordo da pista de rolamento e junto à guia de calçada meio-fio, admitindo-se exceções desde que devidamente sinalizadas. O Poder Executivo Municipal regulará esta lei complementar no que couber. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar deverão, por conta de dotações orçamentárias próprias suplementares, se necessário. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Eu vou dar minha opinião. Eu não estou entendendo do porquê desta lei.
sabe? De botar vaga em canteiro central e com 4 metros de largura. E obrigatoriamente. Sabe? E obrigatoriamente, chama que- atenção. porque a vaga Se fosse tá em 45, opcional ou, né, possibilidade. Pois é, eu acho que quem tem eu gostaria de relatar. Eu acho que quem tem que regulamentar isso seria a INDEC, a Secretaria de Transportes. Eu acho que a gente tem que tirar carro da rua, não ficar facilitando a vida de pôr carro na rua, sabe? Sinceramente. E outra, a vaga está em 45 graus, por que 4 metros de largura? Se o carro tem aí 1,80m, 1,90m no máximo de largura, não preciso de ter. Vaga é normal. Norma internacional de vaga a 30 graus, 60 graus, 45 graus, a largura da vaga é a mesma. O problema é o comprimento da vaga, para não ficar com a traseira na calçada. Então, a Evangelina se dispôs a relatar. Então, a Evangelina vai relatar então, o projeto de lei 17/21. Evangelina, eu me ponho a seu dispor para alguma discussão, conversa. Se você quiser um padrão internacional de vagas desse tipo, eu te mando, faço uma cópia aqui, escaneio e mando para você. Tá bom? Obrigado, João. Tá bem. O Márcio Barbucci estava falando alguma coisa, eu interrompi a fala dele. Márcio? Não, eu só coloquei que essa questão de a obrigatoriedade, se fosse uma situação de que você coloca a possibilidade de se inserir essa vaga, de se demarcar essa vaga, não. É como se todas as avenidas de canteiro central você vai ter que ter uma vaga 45 ou da forma que eles colocam. Então o termo obrigatoriedade é que deixa isso muito... Então, isso daí já serve de opinião também para Evangelina. Não, vai ficar bom. Ciclovia no canteiro central, não? Norte e Sul, Moraes Salles, Orozimbo Maia, vai ser ótimo. Vai que eu decidi parar, viro à esquerda, né? Só passa aquele 45 graus, paro no centro, tá resolvido. Gente. Gente, só uma pergunta básica. Sim, Welton. Que eu queria entender um pouco. Por que o vereador Zé Carlos fez essa lei? Deve Qual ter a razão? Não sei. Outra pergunta aí. Conhecido dele. Está querendo resolver o problema de vaga. No mínimo. Mas não resolve. Não é zona azul, Gente, isso aqui é criar. absurdo. Eu acho que você pode ter isso, como o Márcio Barbucci falou, da possibilidade de ter, a pessoa pode entrar em contato com a prefeitura sobre uma obrigatoriedade, fazer. É isso. Tá bom? Então, obrigado, Evangelina, por você aceitar ser relatora desse projeto de lei. Tá? Mas eu acho que a gente tem que ter, na minha opinião, ciclovias, não... Posso acrescentar alguma coisa? Temos que ter transporte público também. Oi, Márcio, pode falar. Eu acho que o artigo lá do Código de Obras, ele fala, acho que em relação ao estacionamento. E quando você fala em via pública, eu acho que a questão da operacionalidade é da própria INDEC. E não sei se vocês sabem também, acho que eles teve a revisão do próprio Código de Trânsito, né? Agora acho que foi publicado, se não me engano, ontem ou hoje. Mudando algumas coisas, mas eu acho que isso são questões, quando você trata da via pública, é questão de operacionalidade, e eu acho que quem tem que regrar isso é a INDEC, né, na minha visão. E o Código de Obras, acho que ele trata um pouco de estacionamento, ele fala lá, coletivo, privativo e outras, né, desse item aí, desse artigo. Então, não entendi se... acho que a gente tem que ver com calma se essa proposta de projeto de lei se encaixa naquilo que está se referindo ao tipo de estacionamento dentro do Código de Obras. E aí o que deixa muito impositivo essa obrigatoriedade, né? sem ao menos essa consulta na INDEC, que é responsável
gerenciar essa questão da operação das vias. Né? Tá bom. Obrigado. Tá bom, Evangelina? Tem mais uma opinião aí para vocês Tá, que lembram. Outro, obrigado, Tá. Márcio. Outro projeto de lei é o 20/21, que dispõe sobre a prorrogação das datas de vencimento dos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos afetados pela pandemia Covid-19. É do vereador Zé Carlos. Peraí, as duas são do Zé Carlos. Peraí, deixa eu ver. Acho que pode ser que tenha cometido. Não, as duas são do Zé Carlos. As duas são do Zé Carlos. Está correto. Artigo 1º. Ficam automaticamente prorrogadas as datas de vencimento dos alvarás de funcionamento dos seguintes estabelecimentos impedidos de funcionar em decorrência do Plano São Paulo voltado à retomada consciente ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. 1. Bares, restaurantes, estabelecimentos correlatos. 2. Academias. 3. Clubes sociais, clubes esportivos e gestões de instalações de esportes. Quadras poliesportivas. 5. 4, quer dizer, igrejas e templos religiosos. Parágrafo 1º. Os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos referidos no caput destes serão prorrogados automaticamente enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública declarada pelo Decreto 20.774, de 18 de março de 2020. Parágrafo 2º. Aplica-se a medida prevista no caput 10 todas as licenças e autorizações municipais necessárias para a emissão do alvará de funcionamento. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei naquilo que couber. Artigo 3º. Despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Alguém se manifesta para ser o relator desta lei? Desse projeto de lei? Eu não me manifesto, mas eu só queria colocar uma posição quando você fala de estender os prazos. Por exemplo, um exemplo é assim, você tem o AVCB. O AVCB é emitido pelo bombeiro e às vezes ele tem um prazo. Então, por exemplo, como que você vai dar prorrogar um alvará de uso sem verificar se esse bombeiro aí está válido ou não, dentre outras, por exemplo, outras licenças que não são municipais, né? Acho que o bombeiro é um exemplo, né? Então, eu acho que tudo bem que depois lá no artigo fala que a prefeitura pode regulamentar e possivelmente pode ser que eles coloquem essa verificação, mas talvez eu acho que é um ponto que deve ser alertado em relação a essa questão. Não que eu seja contra essa prorrogação, mas eu acho que tem que ver os itens dentro do processo de que permite. Não adianta você dar um alvará, sendo que ele tem um bombeiro sem validade, que é um documento super importante, principalmente para quem tem um estabelecimento comercial, né? Na questão das normas de segurança. Né? Alguém mais quer se manifestar? Fala, Elton. O que o Márcio colocou é interessante, porque eu lembro que em março, inclusive sobre esse decreto de emergência, foi falado a todo o mundo de Campinas que os prazos estavam cancelados, todos os prazos. E, para minha surpresa, eu tive alguns processos que foram arquivados por decurso de prazo. Então, assim, a operacionalidade dentro do Departamento de Urbanismo, apesar de ser home office, apesar de todo o procedimento de emergência, eles acabaram usando o mesmo rigor
de arquivamento do que se usava antes. Então, eu acho até justificável, e, aliás, acho infeliz ter que fazer um projeto de lei para cumprir um decreto que já foi publicado. Porque, operacionalmente, não se está cumprindo a lei, ou o decreto, vamos dizer assim. Ainda que o decreto possa ser até ilegal, né, porque, por causa da pandemia, muita da regra do jogo mudou. E o atendimento é mais moroso, a velocidade de aprovação é mais morosa, todos os procedimentos normais, apesar de, em alguns casos, o home office atender bem, em outros casos não atende. Então, assim, eu acho que o que provocou esse projeto de lei é exatamente o não cumprimento de um decreto de emergência, de urgência, que depois de um ano virou galinha morta, né? Deixou de ser urgência. Parece que a coisa entrou na rotina. Então, assim, me preocupa sim. Eu acho que muita gente tentou renovar um alvará, não conseguiu. Muita gente tentou tirar um ABCP, não conseguiu. Muita gente, eu mesmo, tive processos que foram arquivados por falta de atendimento no prazo. E no prazo eu ia lá e recebia a resposta. Não se preocupe. Durante a pandemia, nenhum processo será arquivado. E foi. Aí você, infelizmente, você acaba tendo que ter um desgaste junto a secretário, junto a diretor, junto a não sei quem, para entrar com recurso, para desarquivar, para cumprir um processo. Então, assim, eu fico até triste de ver um projeto de lei, chegar ao ponto de ter que fazer um projeto de lei para prorrogar prazo de coisas que, durante essa bagunça gerada, e eu acho que foi uma bagunça geral e não é culpa de ninguém, não quero aqui achar culpados, mas, assim, tentando regulamentar um pouco do que virou tudo isso, né? Porque, na verdade, eu acho que as pessoas os vereadores, não só ele, devem estar recebendo um monte de reclamação, de multas e de advertências, ou sei lá o que está acontecendo, porque não consegue renovar um alvará, porque não consegue renovar o ABCP, porque não consegue aprovar um projeto. O Márcio é até um cara colaborador. E ele sabe, ele cuida de uma área extremamente sensível em termos de prazo, que é o estudo de impacto de vizinhança, está levando um ano para tirar. E na pandemia muito mais, porque vai para o jurídico quer uma caução, até você apresentar a caução, o funcionário está em home office, quando está em home office. Então, assim, a coisa, independente da disposição dele de ajudar, está levando muito mais tempo do que o convencional. Então, assim, eu acho que tem uma razão de ser esse projeto de lei. E ele não quer dizer que fica ad eterno as pessoas que não renovaram seus alvarás, as pessoas que não renovaram seus ABCPs. Ele está dizendo que, por causa da pandemia, essas pessoas estão isentas de multa, de embargos, de lacração, de retaliação. Eu acho que é isso. Posso estar redondamente enganado, inclusive nem quero ser parecer desse processo. Deixa eu só dar minha opinião a respeito. Eu concordo com o Elton, eu concordo com o Márcio. Por outro lado, é o seguinte: o que aconteceu com a prefeitura, o Elton, livre de algum erro de interpretação, é que as coisas estiveram suspensas mais ou menos até outubro, novembro, quando começou a diminuir um pouco o ritmo da pandemia e deixou também de ser um trabalho remoto, os funcionários públicos, a grande maioria voltou a trabalhar, com algumas exceções de pessoas com mais comorbidade, os prazos voltaram tudo a funcionar. Pelo menos essas informações nós tivemos. Eu recebi e-mail informando sobre isso. Então, independente da pandemia não ter acabado, mas ela diminuiu a pressão, os prazos começaram a voltar. Eu, inclusive, eu tive processos que eu pedi prorrogação de prazo. Outra coisa, esse projeto de lei não está falando de todos os estabelecimentos. Ele está falando de bar, restaurante, de estabelecimentos que ficaram fechados por causa da pandemia. Eu acho o seguinte: o problema é de todo tipo de estabelecimento, o que ficou fechado e o que não ficou fechado. Porque o problema não é ele estar fechado e ele ter prorrogado porque ficou fechado. O
O problema é de ir na prefeitura e não conseguir renovar o alvará. É de ter que ir até lá, ter que se deslocar, ter que entrar com documentação. Esse é o problema. Então, eu acho que não tem que estar esses estabelecimentos, eu acho que tem que estar todos os estabelecimentos, tem que ter prorrogação até acabar a pandemia. Primeiro, isso. Outra coisa, eu discordo do Márcio, por exemplo, eu acho um absurdo pedir o VCB para você ter um alvará de funcionamento. É responsabilidade do dono da loja, do comércio, etc., pedir o AVCB. Agora, quantas vezes eu já vi o AVCB chegar, você está com o processo na prefeitura, pedindo alvará de uso, de funcionamento, o AVCB caduca aos 3 anos e a prefeitura não liberou o documento ainda. E você tem que pedir o AVCB novamente. Então, eu acho o seguinte, o AVCB é a responsabilidade da pessoa. Prefeitura é outro departamento. Eu acho que esse convênio que a prefeitura tem com o bombeiro tem que ter a fiscalização dele, a prefeitura tem que ter a fiscalização dela. Nós temos que acabar com isso. E outra, quem pede o AVCB não é nem a prefeitura, quem pede é a própria firma seguradora. E quando a gente tem um AVCB no imóvel, no prédio, no edifício, na loja, na indústria, o seguro sai mais barato, o seguro sai mais em conta. Isso é a principal razão até de tirar o AVCB. E outra, o AVCB, ele não faz nada, assim, é um do papel. Né? Na hora que o fogo pega, o fogo não vai chegar lá para olhar se o papel está na parede, se tem AVCB ou não. O fogo vai pegar do mesmo jeito. Não é isso que vai impedir o incêndio. O que vai impedir o incêndio é os equipamentos estarem funcionando, está tudo de acordo, ter brigada de incêndio, etc. Independente do AVCB ou não, essas coisas têm que existir. Então, essa é a minha opinião, eu estou até indo além disso. Então, eu acho o seguinte, essa lei tem que ser para todos os estabelecimentos, seja lá eles quais forem, porque qualquer estabelecimento tem que até o poder público, até a prefeitura, pedir a continuidade do seu alvará. Então, não tem que ser só para bar, restaurante, etc. Tá bom? Alguém se prontifica a ser o relator? Posso só complementar uma coisa, João? Pode ser, Márcio. É a minha opinião, tá? Não contra você. Não, eu só divide no dia a dia. Não, eu citei só em relação a essa questão que é de burocracia. Eu também concordo plenamente com você em relação a essa questão da AVCB. É igual, assim, se fazendo um paralelo no CCO, pela questão da vistoria da Sanasa. Eu acho que quem tem que ser responsável é a Sanasa. É igual para você tirar a regularização, a aprovação, tem que fazer DAC, tem que fazer DIC, sendo que tudo isso o processo depois passa por esses setores. Então, ali no urbanismo fica um monte de coisa emperrada por conta de normativas de outras secretarias, outros órgãos, que a gente tem que ficar aguardando para poder receber essa documentação, sendo que com ela ou sem ela não muda nada a análise e a emissão do próprio processo. Inclusive as licenças ambientais. Né? Então, citar um pouco também dessas questões, desses outros documentos que são necessários aí e que eles acabam não interferindo na análise da legislação urbanística, dos parâmetros construtivos, dos parâmetros urbanísticos e, sim, nessas questões burocráticas depois aí que vão para as outras secretarias. Então, eu acho que é só traçar um paralelo e também concordo com você em relação, por conta da pandemia e muitos não conseguindo funcionar, né, cada um no seu caso aí, essa questão da prorrogação também eu acho que é plenamente cabível dentro desse cenário que a gente tem passado e muita gente aí fechando as portas por conta da situação, né? Então, acho que essa prorrogação, eu acho que tem que ser pensada aí, né, melhor em relação ao que cabe em cada caso, para não gerar também um problema aí de futuro, de um monte de gente tá com um monte de coisa fora do lugar, né? Então, acho que também tem que pensar direitinho. Por exemplo, ele não põe aqui na lista
shopping centers. Os shoppings estão fechados. Isso. Ficou aberto um tempo, fechou de novo. Está fora da lista. Então o shopping vai ter que, todo mundo que está dentro do shopping vai ter que pedir, renovar o alvará. Então, sabe? Está muito estranho isso. Eu concordo com você, Márcio. Eu acho que isso mesmo. Tem que diminuir a burocracia na Secretaria de Urbanismo. Eu acho que cada um tem que ser responsável pelo seu estabelecimento, a sua coisa. E tem que haver fiscalização. Tem que haver fiscalização da prefeitura. Tem que ter gente para fiscalizar e não gente para ficar vendo papel, sabe? Tem que... E o bombeiro tem que fiscalizar também, sabe? É muito cômodo o bombeiro jogar a fiscalização nas costas da prefeitura. Está errado. Alguém, então, se prontifica a fazer? Hein, Márcio, você quer você ser o relator? Eu? Acho que ele saiu da reunião. Não, eu não. Você acha que você não deve porque você está na Secretaria do Urbanismo? Isso, porque acho que tem interesse. Posso contribuir, mas não. Gente, já que ninguém se relator. Então, tá bom. Como sempre, eu como presidente vou pegar essa bucha aqui para mim, tá? Eu vou ficar como relator, tá? Assim a gente acaba logo a reunião. Certo? Só para terminar a reunião, só para dar os informes aí, João. a Célia mandou... João. Oi, Célia. Desculpa, você pulou o item 3, terceiro item da pauta. Você podia só voltar ali? Não, eu não pulei item nenhum. Não. Pulou, sim, pulou. Que fala a discussão da revisão. Não, Não, a gente incluiu esse negócio aqui da relatoria e o item eu ia falar agora. Não, isso ele está na pauta. Os informes é o que está de baixo. Você não falou sobre a discussão sobre o regimento interno. E, na realidade... Eu ia falar agora, Célia, você me interrompeu. Não, mas você estava dando comunicados. Ele não faz parte de comunicados. Eu não estou dando comunicado. Eu falei que eu ia pegar o texto aqui para ver o andamento. Eu estou comunicando que você enviou para todo mundo umas proposituras com relação ao regimento interno, avisar para todo mundo olhar, para todo mundo ver, saber se alguém tem alguma sugestão, alguma observação a respeito para declarar aqui em público. Tá bom, Celinha? Não esqueci, não. Não, deixa eu só falar para você. Eu não enviei para todo mundo o regimento, essa discussão. E a comissão, foi formada uma comissão. Tá bom. E a comissão... Eu tinha enviado para todo mundo. Não. Foi mais provocativo eu colocar na pauta, e você concordou, para a gente poder ver se a comissão consegue dar sugestões para a gente, na reunião de maio, a gente apresentar. Aí sim apresentar. Foi mais uma provocação, porque o pessoal da comissão, que foram o Márcio Barbucci, a Evangelina, você... o Ronaldo, eles não enviaram nada. Eu enviei para eles o que eu levantei um pouco, mas tem mais algumas coisas que eu vou acrescentar, e a gente não conseguiu discutir e nem recebi nada deles também. Então, é mais uma provocação. Então, eu não mandei para os conselheiros. Assim que tiver já uma propositura da comissão, dos outros componentes da comissão, a gente envia. Provavelmente seria bom a gente fazer isso antes da reunião do mês que vem. O senhor concordar, se o presidente aí concordar. Não, claro. Tá ótimo, então. Eu também não tive tempo, Célia, de ver. Não, infelizmente eu não tive. Não tem, tá muita correria. Não, você sabe muito bem como é que tá a correria, que você não consegue falar comigo. É verdade. Você tem que pedir autorização para falar comigo 6 horas antes. Isso é verdade. Tá uma loucura mesmo. É muito trabalho. Tá bom, então é isso. Eu peço então a todos da comissão, e incluo também, para que a gente veja
as propostas da Célia e a gente também façamos as nossas propostas. Tá bom? Célia. É isso. Célia. Oi. Célia. Alguma... Oi? Pois não. Não, eu só queria perguntar para a Célia se a Daniela Ferrari já foi inclusa no Diário Oficial ou não. Porque na última reunião de um mês atrás, parece que estava para ser colocada. Ela foi, sim, nomeada, já foi comunicada na reunião passada, uma reunião extraordinária do dia 30. Eu já enviei para ela e enviei também para o Sinduscom, comunicando a nomeação dela. O convite para a reunião dela de hoje foi enviado para ela? Tem sido já enviado, mesmo antes dela ser nomeada. Não, eu sei. Mas eu queria saber se oficialmente ela já está fazendo parte, então. Já está fazendo. Muito obrigado. Eu mandei o comunicado lá para, acho que a Cristina lá do Sinduscom também, avisando, né, que ela já era, tá? E para a própria Daniela também. Tá bom. Assuntos diversos. Alguém tem alguma informação para dar? E comunicações do presidente. Eu já comuniquei o que eu tinha que comunicar, o aniversário do CMDU e o aniversário do nosso querido Mercadão. Alguém tem alguma comunicação? Senão nós vamos encerrar a reunião já. Não, João. Oi, Célia. Oi. Eu enviei para você, para lembrar até, tem a audiência pública. Certo. E tem também a indicação, o convite lá para aquele debate sobre enfraquecimento. Desculpa, Célia. É tanto papel aqui que eu estou me perdendo hoje. É isso mesmo. Vão haver a audiência pública. Cadê? Quarta e quinta audiência pública no dia 15/10, às 10 horas da manhã, quer dizer, depois da manhã, referente ao PLC. Não, está aqui dia 15. Dia 15? 15/10, o texto que você mandou. Às 10 horas da manhã, referente aos PLCs 4 de 21 e 11 de 21, que foram apreciados na reunião passada, na reunião do dia 30. Ô João, eu até vou confirmar, mas é o dia 16. Dia 16 a reunião. Eu imprimi aqui o que você mandou. Não, tudo bem, pode ser que eu tenha digitado errado aí, né? Colocado errado. Tá bom. Eu recebi dia 16. Amanhã você manda. Eu recebi dia 16. É dia 16. Dia 16, eu confirmo. Tá bom. Então é 16 mesmo. Tá bom. Então aí... então pode ter digitado errado, então, tá? Mas aqui está escrito 15. Tá? Então, as audiências públicas dos dois PLCs que foram apreciados na reunião passada. E nós recebemos um convite do vereador Cecílio dos Santos para ter um debate público referente ao enfraquecimento dos conselhos.